Pode pegar sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, no versículo de número 14. Amém? Versículo de número 14 ao versículo de número 18. Segunda Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14 ao 18, ou 14, né? Amém? O tema dessa palavra é o seguinte, diga assim: livrando-se dos laços. Diga, livrando-se dos laços. Amém? Glória a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado também e diga assim: agora vamos ouvir a palavra, não converse comigo, não conte história para mim agora, não fica me cutucando, e vamos ouvir a palavra do Senhor, amém? Se você não tiver Bíblia, fique próximo de quem tem Bíblia, amém? Se você não tiver Bíblia, você estiver precisando de uma Bíblia, nos procure que nós vamos tentar providenciar. Já tem 3 Bíblias ali que vamos providenciar para 3 jovens que estão ali em cima, amém? Foram para o Acampa Jovem, tenho certeza que vai ser uma bênção na vida delas. Amém? Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14 ao versículo 18, diz assim. Vamos ler juntos? Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei com eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Podeis sentar, queridos, em nome do Senhor Jesus. Pai, colocamos essa palavra diante do Senhor. Que essa palavra venha de encontro àquilo que a tua igreja hoje precisa, a tua igreja necessita, aquilo que o Senhor tem para trazer ao teu povo nesse momento. E já queremos, Pai, também te pedir perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas. Que o Senhor nos direcione nessa noite naquilo que o Senhor tem, Pai, para o teu povo hoje. Que hoje essa palavra nos confronte, nos cure, nos liberte. Que essa palavra nos venha produzir dentro de nós mudanças, comportamentos e atitudes que agradam ao Senhor. Pai, que nesse momento todo pensamento esteja cativo ao Senhor. Que possamos ser tremendamente tocados por Ti. Pai, nos ajuda. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as nossas palavras, os nossos pensamentos, o nosso temperamento. Perdoa, meu Pai, o nosso orgulho, nossa prepotência, nossa arrogância. Perdoa, Senhor, os maus desígnios do nosso coração. Perdoa, Senhor, os nossos maus pensamentos, nossas ideologias. Perdoa, Senhor, as nossas doutrinas que muitas vezes não estão de acordo com a Tua palavra. Pai, vem nessa noite, meu Pai, como diz a Tua palavra, que é como uma espada cortante, que possa entrar no mais íntimo das nossas vontades e trazer as mudanças, separando aquilo que não Te agrada, Senhor. Pai, que os Teus anjos se acampem nesse lugar, meu Pai, guardando, meu Pai, esse recinto. Pai, é assim que nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Jesus. Amém. Essa semana eu estava pedindo uma palavra ao Senhor para trazer nessa noite.
E o Senhor bradava muito no meu coração sobre laços. Por isso que o tema dessa palavra é livrando-se dos laços. Diga, livrando-se dos laços. E quando nós pensamos em laço, laço é tudo aquilo que une algo. Aquilo que entrelaça algo. Quando você faz um presente, por exemplo, você põe um laço para mostrar que aquilo está unido, aquilo está preso ali. Mas o laço também na Bíblia fala também sobre armadilhas. No Salmo 91 nós temos a ideia do laço do passarinheiro. E esse laço é aquela armadilha onde a vítima ela cai. Né? Ali a caça ela entra e aí ela fica presa. Então, por exemplo, quem lê, eu acredito que alguém, quando pequeno, já chegou a fazer armadilha para passarinho. Quem já fez isso? Será que só foi eu que fiz isso? Né? Você coloca ali, né, o milho, coloca alguma coisinha, põe a cordinha de longe, fica esperando ali entrar, e você puxa a corda e fecha, e aí fica preso. Então, a ideia desse texto hoje que eu quero trazer, uma meditação, é sobre as questões dos laços, os julgos desiguais, né? Separar o precioso daquilo que é vil dentro de nossas vidas. E a Bíblia vai nos dizer que existem, na verdade, esses laços na nossa caminhada. E quando a Bíblia fala sobre o laço do passarinho, lá no Salmo 91, o salmista não está se referindo de fato a alguém que está pegando ali um passarinho, mas está falando que existem armadilhas no mundo, né, que vão nos colocar e nos prender para que saiamos da vontade e do propósito de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, partindo desse princípio, eu quero contextualizar o que Paulo está se referindo a julgo desigual dentro do contexto, para que nós possamos trazer para nós uma aplicação. No que se aplica isso às nossas vidas. Então, quando nós olhamos o contexto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado. Por quê? Na primeira carta, Paulo sabe de muitas coisas erradas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, lá na primeira carta, e Paulo escreve essa carta confrontando as pessoas e os pecados que existiam ali. Então havia o pecado da divisão. Esse é um pecado terrível que assombra todas as sociedades, principalmente a igreja, a questão de divisão. Eu não gostei dessa parede, eu vou sair porque essa parede tinha que ser amarela. Eu não concordo porque que leseira é essa de ligar pisca-pisca dentro no altar. Essa igreja eu não vou. Eu vou sair dessa igreja porque agora as paredes são pretas e agora essa igreja é das igrejas das paredes de preta. Então a pessoa inventa, se divide por coisas picuinhas e coisas pequenas. Ou seja, ela esquece o contexto maior e se separa por coisas pequenas. Eu não vou mais para a igreja porque eu não gosto da cara de fulano e de ciclano. Eu não vou domingo para a igreja porque quem vai ministrar domingo é o apóstolo. Eu não vou no outro culto porque quem vai ministrar é a apóstola Deusarina. Eu só vou naquele culto porque eu só gosto da palavra da pastora Terezinha. Então, assim, as pessoas se dividem por coisas complicadas. E isso, infelizmente, era uma realidade na primeira carta que Paulo escreve para os coríntios. Inclusive, Paulo vai dar o remédio para resolver o problema da divisão. O problema da divisão, Paulo diz o seguinte, que se resolve glorificando sempre ao Senhor. Ele vai dizer assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Né? Quem é Cefas? Né? Servos de Cristo. Os servos daquele pelo qual vocês foram chamados. Aí ele fala, um plantou, né? Um outro regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Aí ele finaliza o primeiro capítulo, porque aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E essa glória é no íntimo. Por exemplo, o obreiro Anderson, né, tem sido uma bênção. E eu vejo isso, ele, apóstolo, tudo para a glória de Deus. Vem ali a diaconisa Luísa, faz algo, apóstolo, é para a glória de Deus. Vem ali a irmã Jaqueline, apóstolo, isso aqui é para a glória de Deus. Então, nós fazemos sempre as coisas para a glória de Deus. Esse era um problema. Um outro problema que a igreja enfrentava lá em Coríntios. Enfrentava o problema de pecados sexuais dentro da igreja. Ao ponto de um rapaz na igreja de Corinto ter relações sexuais com a mulher do seu pai. A mulher do seu pai. E isso era uma coisa normal dentro da igreja. E Paulo, já sentenciei tal pessoa.
que tal pessoa, com o Espírito de Cristo, com o meu Espírito, seja levado e entregue a quem? A Satanás, para a destruição do corpo, para ver se a alma desse indivíduo se salva. Porque não é possível, ele está ouvindo a palavra todo domingo e está cometendo tal pecado. E aí, Paulo continua, ele vai lá no capítulo 6, ele vai falar que nós somos o templo do Espírito Santo, mostrando que o meu corpo ele é importante. E o que o mundo tenta fazer? Que o corpo não tem importância. Então o mundo tenta nos passar que o nosso corpo ele não tem importância. Qual é o discurso no mundo aí? O meu corpo, as minhas regras. E Paulo fala negativo. O seu corpo não é seu, o seu corpo é do Senhor, porque você é o templo do Espírito Santo. Por isso que o Antigo Testamento, ele priva que venhamos fazer certas coisas no nosso corpo. Inclusive, pecados da área, principalmente questão na área sexual. E esse é um dos piores pecados, irmãos, que temos, é o pecado da área sexual. É um pecado que destrói o homem inteiramente. E eu tive um papo bem legal com a juventude que estava lá, que eu falei sobre masturbação e pornografia. Irmãos, impressionante como isso assola a vida dos jovens. Impressionante. Gostei da sinceridade deles, pediram orientação. Alguns ficavam bem assim, tipo, me descobriram. Olhando assim, mas tivemos que falar. Né? Aí outros, não, apóstolo, eu tenho tal, mas poxa, o que o senhor me diz? Outros, não, eu estava nessa prática, quase eu perco um negócio lá e eu, né? Deus quase me pune, que eu ia ficando sem o negócio, e aquilo eu meditei e vi que isso não era bom. Enfim, então o que eu não vou falar? Vamos lá que eu perguntei lá, né? E aí já, apóstolo, mas não, já queria saber outros detalhes. Meu irmão, você tem aula de sexologia, não, meu irmão? Vigie e já queria levar para outras coisas. Mas enfim, mas aí, queridos, esse é um pecado terrível que existe na vida da juventude e do homem, né, e da sociedade de modo geral, pecados dessa área, e principalmente quando isso acontece dentro da igreja. E pasme, isso acontece sim dentro das igrejas, e está cheio. E aí Paulo fala que somos templo do Espírito Santo. Você não pode, meu corpo, minhas regras, né? Paulo não vai totalmente na contramão disso. E continuando, aí Paulo vai falar sobre outros problemas que acontecem, e ele vai chegar lá no capítulo 13 e vai falar que muitos dos problemas espirituais que nós enfrentamos é porque nós não amamos de verdadeiramente. Nós temos um problema com o amor. Na verdade, irmãos, para ser bem sincero, a maioria de nós não ama como deveria amar. Essa que é a grande verdade. A gente sempre aqui olhando para o nosso próprio umbigo. Olhando só para a nossa vida, olhando só para o nosso, né? Que outro, não é comigo. Ou a gente faz, tipo assim, faz vista grossa porque está acontecendo com o outro. Não, é meu problema aqui, ele se resolve para lá. No fundo, nós temos um problema com o amor. É muito bonito falar de amor. Mas amar, irmãos, não é fácil. E não vem dizer para mim que é fácil, porque a gente vai amarrar o espírito do engano nessa noite. Porque amar não é fácil. Sabe, você tem que se negar, você tem que relevar, não é fácil amar. Falar de amor é muito bonito, mas viver que é bom é complicado. Paulo vai falar da ordem no culto, meu apóstolo. Lá no capítulo 12, no capítulo 14, tinha um problema que quando um estava orando, o outro estava falando em línguas. Aí Paulo, peraí, que negócio é esse? Ou ora ou fala em línguas. Um estava aqui orando, ou estava falando em língua, ou estava profetizando, e Paulo, não, peraí, vocês podem falar em língua, mas vamos com ordem, né? Não vamos tumultuar o negócio, né? Não que no momento do mover você possa fazer isso, você pode. A questão que Paulo estava condenando era assim, num culto aqui, aí um começa a profetizar ali, aí outro começa a gritar dali, aí, ou seja, a palavra que está sendo ministrada, ela vai ser o quê? Tirada. E aí vai ser dado, isso acontecia naquele tempo. E aí Paulo vai falar no capítulo 15 sobre a ressurreição, porque dentro da igreja, alguns estavam pregando que a ressurreição não existia. Aí Paulo vai dizer negativo, então se a ressurreição não existe, então é vã a nossa pregação, e vocês ainda estão mortos nos seus pecados. Ou seja, entrou uma doutrina, agora olha onde a gente vai chegar, a gente vai estreitar agora. E Paulo vai chegar lá e vai dizer o seguinte, olha, entrou essa doutrina, que não existe ressurreição, e aí o que acontece? Então pode desfazer a igreja, porque a igreja não existe mais. Se a ressurreição não existe, então nós estamos brincando de igreja. Então Cristo não tem poder para mudar, para transformar o ser humano. E aí quando Paulo escreve essa carta e manda essa carta, que ele lapeia a igreja,
eles receberam assim: poxa, Paulo, obrigado, Paulo, que você escreveu uma carta para mim. Eu estava precisando de uma exortação. Sabe o que eles fizeram? Haviam falsos apóstolos dentro da igreja e falaram assim: esse cara aí não é de Deus, não. Ele não é de Deus. Tu já viu quando ele está aqui com a gente aqui? Ele não é tudo isso que ele escreveu, não. Começaram a questionar o apostolado de Paulo. E aí eles escrevem uma carta para Paulo, dizendo: olha, ninguém gostou do que você falou aqui, não. Tu exagerou aí, repensa o que tu escreveu, esse fofoqueiro que foi levar coisas aí para ti, tá errado esse cara aí. E aí Paulo vai escrever a segunda carta para defender o seu apostolado, dizer que ele tinha autoridade para questioná-los, ele era o pai espiritual deles, e que Paulo poderia sim exortá-los para o bem espiritual deles. E que se eles não aceitaram a exortação, o problema não era Paulo, era por conta do orgulho e da vaidade do coração deles. E Paulo começa a confrontar eles. E aí Paulo fala: eu não deixei a desejar em nada com esses falsos apóstolos. E aí Paulo começa a defender. Ele fala: olha, gente, eu me sacrifiquei por vocês. Eu paguei um preço para levar o evangelho para vocês. Me privei de muitas coisas e mesmo assim vocês não conseguem ver um pingo de algo que eu estou tentando fazer para vocês. E aí é quando Paulo vai entrar com essa passagem aqui. Que eles estavam com a doutrina certa, mas estavam pegando outras doutrinas e distorcendo as coisas. Quem está entendendo? E aí Paulo vai dizer o seguinte: não vos ponhais em jugo desigual. E aí que é a questão dos laços. Então, eles estavam ou não estavam enlaçados com doutrinas erradas? Paulo chega colocando os pingos nos is do que é certo, e aí eles não aceitam. E aí Paulo: olha, não tem como, vocês estão enlaçados aí, alguém veio, e destruiu a mente de vocês. Vocês estão crendo em outras coisas. E aí Paulo vai usar esse argumento dizendo que não tem como você ter uma vida espiritual sadia se você estiver enlaçado com doutrinas, com falsos conceitos que vão na contramão das escrituras. Então Paulo vai dizer: olha, não se ponham em julgo desigual, com os incrédulos. Por quê? Porque aqueles que negavam exatamente a defesa do apóstolo Paulo, na verdade, não estavam a favor do evangelho. Então, se o apóstolo Paulo, que recebeu a revelação de Deus, estava explicando para eles, estava trazendo o homem que legislou no Novo Testamento todos os princípios da Nova Aliança, estava sendo contraditado por esses tais apóstolos. E aí Paulo vai dizer: olha, gente, que vocês precisam se tirar o laço que vocês estão. E o problema do laço, irmãos, é algo muito sério. O problema do laço é um problema de armadilha. Quem cai numa armadilha é difícil sair. Eu conversava essa semana com a bispa algo muito importante que nós precisamos entender, e a evangelista Dami na Rede Jovem deu uma pincelada no que eu ia falar. É o seguinte: para uma pessoa se converter, irmãos, é muito difícil. É praticamente um milagre uma pessoa se converter. A contraprova para saber se Deus realmente te curou e olhar e falar assim: Senhor, eu não sei o que aconteceu. Havia um câncer aqui que comprometia a sua saúde, lhe dei 10 dias de vida, mas você hoje está curado. Não tem mais o câncer. Isso que é milagre. Essa obra é no mesmo nível no coração do homem. Irmãos, para mim, me converter, eu tenho certeza que foi obra do Espírito Santo. Porque, irmão, nós somos muito difíceis. Então, às vezes a gente pensa assim: mas algumas pessoas aparentemente estão convertidas e tal. Parece que foi fácil, mas não foi, porque, de certa forma, vivemos um contexto de avivamento. Mas veja, para algumas pessoas se converterem, irmãos, nós temos que orar muito. Então, assim, nós precisamos colocar a boca no pó mesmo, clamar para que haja um milagre. Então, entenda. Talvez você esteja vivendo um problema hoje. Atenção, que eu vou falar para você. Talvez você esteja passando um problema, seja no trabalho, seja na família, não sei, na faculdade, na sua empresa, não sei. Mas saiba de uma coisa.
se você está passando uma luta ali, a sua história não acabou. E não necessariamente você está pagando por algo. Mas talvez Deus queira nos mostrar que o caminho para a transformação é um caminho de luta. Porque senão nós não daríamos o devido respeito e reconhecimento a Deus. Então as coisas têm que ser difíceis mesmo. A esposa muitas vezes tem que demorar para se converter mesmo, às vezes o marido tem que demorar para se converter, porque aquele que vai se colocar na posição vai entender que não é como nós queremos, mas como Deus quer, porque Ele está visando algo maior, e com certeza é a nossa mudança interior, porque se fosse tudo muito fácil, nós não teríamos experiências com Deus. Já dizia C.S. Lewis dizia o seguinte, junto com... me fugiu agora um outro autor que ele escreveu um livro, Norman Geisler, C.S. Lewis e Norman Geisler. Eles escreveram o seguinte, que as lutas e dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo é um alto-falante para um mundo surdo. Então, nós não queremos entender as dificuldades da vida. A vida, as dificuldades fazem parte. Mas o que eu estou aprendendo com essas dificuldades? E aí, eu estou falando isso para você, para que nós possamos entender também que Deus tem os seus propósitos no meio das lutas. E quanto mais, irmãos, eu me quebranto, eu busco, mais eu estou sendo moldado por Deus e mais experiência eu tenho com Deus. Quantas vezes nós recebemos respostas de oração da parte de Deus, mas não foi como nós queríamos. Sabe por quê? Para que eu não venha cair na tentação de dizer, foi eu que orei, foi eu que consegui. Não, eu orei, Deus operou, como se a partir de mim Deus tem que operar alguma coisa, irmãos. Deus nos usa na sua misericórdia. Se recebemos alguma graça através da vida de alguém ou através das nossas próprias orações, tudo é mérito dele. Absolutamente é dele. Não há qualquer mérito em nós, talvez o mérito apenas de se posicionarmos, se tem algum mérito, mas a glória é toda dele. Então, irmãos, as experiências que eu tenho com Deus, Deus responde, mas Deus sempre faz do jeito dele. E eu falo, Senhor, eu te glorifico, porque eu sei que eu tenho um coração que vai querer me enganar, se vangloriar, como se de mim brotasse algum tipo de poder. E aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, gente, não se ponham em julgo desigual. Ou seja, Paulo, ele restringe a nossa vida a nós não cairmos em julgo desigual. Isso se aplica em todas as áreas, irmãos, de nossa vida. Relacionamentos. E nós precisamos estar atentos a isso. Às vezes, e outra coisa, isso é tão sutil que o crente entra, que ele não consegue sair. Quando ele vai perceber, ele já está enlaçado, principalmente quando envolve emoções. A pior coisa é nós sermos guiados pelas emoções. Nós temos que fazer aí um balanceamento entre as emoções e a razão. Se você for só emoção, você vai tomar decisões erradas. E Paulo vai nos restringir no que diz respeito a julgo desigual. Alianças que nós fazemos, compromissos que nós assumimos. O que mais? Tudo está envolvido questões de laço, julgo desigual. Né? O que hoje tem afetado tanto a vida das pessoas? A vida virtual. A vida virtual. É melhor eu assistir, por exemplo, um culto sentado no sofá de casa do que vir para a igreja. Sentir o calor dos relacionamentos. Por exemplo, redes sociais. É um laço ou não é na vida de pessoas? Irmãos, redes sociais é um dos maiores laços. Porque agora você vê tudo lá. Pornografia. O que mais? Você sabe da vida do outro. O que mais? Vídeos intermináveis que você, quando termina um, você fica no outro e no outro. Quando você vai dar conta, já passou 1, 2, 3 horas, a manhã inteira na rede social. O que mais? Laços, por exemplo, de doutrinas. A internet, irmãos, está cheia de mestres. Uma irmã entrou em contato comigo, apóstolo, me dê sua opinião sobre esse tema, porque eu já olhei na internet e está cheio. Então, longe de mim querer ter a última opinião. Mas para você ver que
Tem muita coisa na internet, muitos conceitos, muitas doutrinas. O que mais que é jugo? Por exemplo, o seu próprio coração é um laço. Você sabia disso? Irmãos, a pior coisa que um ser humano pode fazer é ele apenas querer fazer o que ele sente que ele quer. Ah, eu não senti isso, eu não gosto. Por exemplo, eu bato na questão, cara, acorda cedo, cara. Acorda cedo. Vai fazer teu devocional, vai fazer alguma coisa. Não acorda 10 horas, meio-dia. Cara, você vai perder sua vida. É um sacrifício, mas faz parte das lutas. Irmãos, entenda algo importante. Eu preciso lutar contra o meu coração. Diga, eu preciso lutar contra o meu coração. Deixa eu te falar algo. O nosso coração, ele só quer as coisas fáceis. Você sabia disso? Como dizia no ditado, só quer moleza. Aquilo que é fácil. Aquilo que é prazeroso. E eu descobri, irmãos, com a minha humilde experiência de 37 anos, que vou fazer dia 12, agora desse mês. Se Deus se nos permitir, né? Eu creio que Ele... Senhor, permite aí, Senhor, tá bom? Amém? Eu aprendi algo, irmãos. A melhor coisa é você lutar contra você mesmo. Eu aprendi. Uma vez eu estava passando uma luta com a bispa, nós estávamos passando uma luta, e aí nós saímos de uma reunião, nós vimos triste com uma situação que aconteceu, chateado com pessoas, e eu falei bem assim, bispa, eu vou lhe falar algo. Enquanto nós não aprendermos que o problema não é as pessoas, somos nós vamos ficar com raiva das pessoas. Eu falei, se nós estamos chateados, isso mostra que nós temos corações melindrosos. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a trabalhar no meu coração para não me chatear com pessoas, para não julgar pessoas, para evitar, irmãos, danos para o meu coração. Por quê? Porque nós sofremos. E às vezes a gente fica pensando 1000 coisas e nem é aquilo, às vezes, nem é aquilo. Você fica só se torturando por situações complicadas. E aí a gente começou a trabalhar isso no nosso coração para evitar, né? Por exemplo, tentar não julgar o outro, sabe? Relevar algumas coisas. A gente começou a trabalhar muito isso no nosso coração. Então, voltando à questão dos julgos aqui. Aí Paulo vai dizer sobre as restrições. Quem está entendendo? Então, diga, o primeiro ponto que Paulo fala é restringir. Você precisa se restringir. Tem pessoas, irmãos, que, por exemplo, eu cortei amizades. Ah, apóstolo, porque o senhor é arrogante, é prepotente? Não, porque aquela amizade não contribui em nada para mim. Não contribui. Irmãos, não me entendam mal. Em nome de eu vou falar algo aqui pessoal meu. Mas não me julguem. Amém? Eu quero apenas que você entenda o meu lado como pastor. Toda pessoa que sai da igreja debaixo de rebeldia, debaixo de desonra, qualquer igreja, eu tenho uma coisa comigo. Pode ser um pouco de orgulho, talvez isso seja um pecado meu. Peço perdão a Deus todos os dias, mas eu não consigo agir de outra forma que não seja a forma que eu vou lhe dizer. A pessoa que sai debaixo de rebeldia da liderança, tacando pau em todo mundo, dizendo que não presta, aí ela sai, depois ela fica com amorzinho, apóstolo, não sei o quê. Eu corto. Eu não respondo, eu evito contato com esse tipo de pessoa. Sabe por quê? Porque eu acho que é só um desencargo de consciência. Eu vou aceitar o perdão se a pessoa quiser vir, mas ficar com coisinha, querendo vir, não dá. Gente, não dá. Porque eu penso assim, se a pessoa queria a minha amizade, por que ela saiu atirando, falando mal de todo mundo, desonrando a liderança, condenando tudo e agora quer ficar com conversinha? Tô com saudade do senhor, não sei. Gente, não dá. Para mim não dá isso aí. Querido, eu lhe amo, seja feliz onde você está, se precisar de algo eu lhe ajudo, mas não dá para ficar como se nada tivesse acontecido. Porque eu acho que quebrou, irmãos, algo assim. A pessoa não quer estar aqui, beleza, chega meu apóstolo, me abençoe, eu vou lá, eu tenho outro chamado, amém, querido, eu lhe abençoo, vamos continuar sendo amigos. Mas, poxa, sair debaixo de rebeldia, brigando, xingando, tocando terror, aí não dá. Eu não consigo. Porque eu acho que quebrou um princípio de relacionamento. E esse tipo de pessoa é perigoso estar próximo de você. Então eu corto um pouco certos laços com certas pessoas. Outra coisa, Paulo fala sobre a questão dos motivos. Para a gente já finalizar aqui, que eu estou me alongando um pouquinho. Por exemplo,
Por que Paulo vai dizer que eu tenho que vigiar a questão dos nossos relacionamentos, a questão dos julgos desiguais? Porque Paulo vai falar, minha diaconisa, que não faz sentido. Por exemplo, eu sou um servo de Deus. Tá, eu posso ir até num bar evangelizar. Mas eu não posso compactuar com o vício, entende? Eu não posso compactuar com o vício. Eu não posso dizer assim, passar a mão na cabeça do irmão e falar, não, irmão, bebe aí tua cervejinha, tranquilo, Deus é contigo. Eu não posso. Eu falo, irmão, eu lhe amo, mas essa vida que você está levando vai lhe destruir. Isso chama-se amor. Infelizmente, aprendemos um amor da Disney e de hollywoodiano, que é uma coisa, fictícia, mental, é tipo um feitiço. Que você não pode falar o que é correto, porque senão você está ofendendo a pessoa. Eu acho que a verdade tem que ser falada em amor. Você tem que procurar não ofender, mas tem que falar a verdade em amor. Falou, querido, eu lhe amo, mas olha, esse caminho que você está levando aí, ficando com outras mulheres aí, desonrando a aliança do casamento, vai te trazer problema. Então eu preciso falar a verdade em amor. Eu posso falar, querido, em nome de Jesus, volte para os caminhos do Senhor. O caminho do Senhor é melhor, tem lutas, mas é uma vida de prosperidade, é uma vida de vitória. Claro, você vai enfrentar as lutas, mas Deus é poderoso para te ajudar. Então, Paulo vai dizer que a nossa vida é uma vida, diga, de motivos para não se envolver com o julgo desigual. Eu não posso lá, irmão, estar no altar e depois colocar a dancinha do TikTok lá para rolar. Nem TikTok eu tenho. Só sei que mando lá, a gente vê, às vezes, acaba vendo, né? As coisas que postam. Então, eu tenho que ter esse discernimento. Eu preciso saber quem eu sou. Diga, eu preciso saber quem eu sou. Então, apóstolo, você quer que eu rompa? Se eu falar de relacionamento, tem que romper relacionamentos. Depende, você tem que mensurar. Tem alguns relacionamentos que não vão trazer proveito para você. Né? Eu passei uma situação aqui, eu falei outra coisa pessoal, porque eu quero que você entenda bem isso. Às vezes nós não nos posicionamos em algumas situações, e aí se você não se posicionar, você vai enfrentar problemas. Então eu tive um problema com um líder aqui que nós demos toda a oportunidade para o abençoado. Irmãos, ele me colocou numa situação que vocês não têm ideia. Ele me colocou numa situação, aí eu fiquei analisando a situação. Sabe quem foi o erro? Meu. Porque eu estava vendo e queria assim, não, você tem que cortar mesmo, não tem como, não tem muito conversa com algumas coisas não, você vê que tá errado, corte mesmo. Fale em amor, não vá brigar, não vá ser áspero, duro, radical, mas seja firme. Fale em amor, fale, meu irmão, desculpa, mas isso aqui não é para mim, isso aqui. Né? A pessoa que veio de vícios, meu irmão, você tem que abrir mão disso aí, cortar amizade com quem não vai te trazer nada para você. Porque se você não romper, você vai cair. Se eu não rompesse com meus pecados na área sexual do passado, eu não ia ser liberto. Porque você precisa, diga, romper. Isso não se trata de ser careta. Não se trata de ser careta. Não se trata, por exemplo, de você querer ser o santarrão. Mas se trata de você ter uma vida, por exemplo, uma vida de equidade, uma vida que as pessoas vão olhar, ver coerência na sua vida. Então Paulo vai dizer, olha, vocês precisam restringir algumas coisas na sua vida. Né? Alguns comportamentos, outras coisas que o apóstolo Paulo vai também nos dizer aqui, que vai encaminhar. Como eu disse, o nosso grande problema, diga assim, é o nosso coração. E sabe por onde entra? Eu vou dizer um problema que todo homem tem. Eu tenho certeza que 90% dos homens têm. Dois problemas sérios que todo homem tem. Primeiro, chama-se cobiça, e o segundo, os olhos do homem. Diga, cobiça e os olhos do homem. O homem tem um poder de cobiça, irmãos, que é tão forte que Deus colocou lá nos 10 mandamentos. Não cobiçarás o quê? A mulher do teu próximo. O que mais? O carro do teu próximo. O que mais? A casa do teu próximo. A roupa do teu próximo. Não cobiçarás. E quem são os dois que estão trabalhando em sintonia aí? O coração e os olhos. Já dizia o ditado que os olhos são as janelas da alma. Você precisa olhar, mas você precisa discernir o seu olhar. Porque senão você vai cair principalmente na área sexual.
Irmão, nós vivemos uma sociedade extremamente sexuada. Se você ligar, irmãos, qualquer rede social, você vai ver um bumbum de uma mulher, você vai ver os seios de uma mulher, você vai ver as curvas de uma mulher. É extremamente. Numa rede que não é muito apropriado, eu não lembro agora o que eu vi, acho que não sei se foi na rede social, tava lá a mulher já, acho que foi, lembrei, saí ontem daqui, no caminho foi tomar um sorvete com a bispa, e aí, passando lá um programa de tarde da noite, aí o cara falando lá, a menina falando lá, eu olhei assim, vi de relance, toda mesmo assim, chamativa, é porque não sei o que, eu sou assim e tal. E aí você vê como a nossa sociedade está sexuada. Então, existe um sistema para nos destruir. E aí eu te pergunto, como que nós vamos vencer esse sistema se nós não tivermos discernimento? Não entrar em julgo. Por isso que eu entendo, lembra que eu não estou fazendo um discurso radical aqui, eu só quero apenas que você tome discernimento que nós estamos num mundo que está disputando a sua alma. Você sabia disso? Nós vivemos num sistema que está numa disputa contínua pela nossa alma. Irmãos, é questão de política. Hoje um colega meu, ele abandonou o curso, porque no curso que eu faço de licenciatura, tem vários professores que são politizados ali. Direita, esquerda, aquela coisa toda. E aí ele gravou um áudio dizendo que ele não estaria mais fazendo o curso porque ele se chateou com o professor pela posição ideológica dele. Então você vê que as pessoas estão abrindo, porque está sendo uma disputa pela nossa alma. E aí, o que vai prevalecer? Tem que prevalecer a palavra, né? Tem que prevalecer a palavra e o quê? Nosso discernimento, porque é uma disputa. Irmão, tem pessoa que se mata, por exemplo, por time de futebol. Idolatria não é sério. Irmãos, eu digo porque eu fui muito fissurado pelo Botafogo, né? Só sofrer, né, meu irmão? Parece masoquista, né? O cara sofre e não deve torcer pro time, né? Então eu acompanhava, entrava lá no Lancinete, no Globo.com, na época Orkut, para ver notícia do Botafogo. E Deus bradou no meu coração, falou, isso aí é idolatria. Isso aí, ó, é laço na sua vida. Aí eu pergunto, rapaz, eu não ganho um centavo, né? Só dando. E não, mas é um laço na nossa vida. Por exemplo, irmãos, nós vivemos num mundo que está nos enlaçando. Em tudo. O que mais que nos enlaça para a gente concluir aqui? Padrões de beleza, né? Padrões de beleza. Eu sou a favor que você se cuide, claro, você tem que manter a boa aparência, mas nada também, né? Exagerado, né? Nada exagerado. Ou seja, eu quero ser como o mundo quer que eu seja. Mas vamos concluir aqui. Quais são as recompensas que nós temos em relação a nós rompermos com o jugo desigual? Para concluir essa palavra. Quais são as bênçãos? Tem bênção se eu fugir do mundo desigual, do jugo desigual desse mundo, eu procurar andar naquilo que agrada o coração de Deus? Tem bênção. Tem bênção. Por exemplo, quando eu escolhi casar, que não é indireta para ninguém, estou só pregando, irmãos. Estão dizendo, o apóstolo da mandia. Até isso já fui condenado aqui dentro. O apóstolo prega uma indireta. Aí eu falei, ai meu Deus, não vou, então o que eu vou pregar agora? Né? Aí papai vai me chamar a atenção, tá mandando indireta. Meu amigo, ouça. Senão não dá, né? Então assim, quando eu escolhi casar justamente, irmãos, porque eu entendia que era bênção. Eu entendia que se eu não casasse, eu ia talvez continuar os meus pecados, eu não ia caminhar para uma libertação. E eu falei, eu quero agradar o Senhor. Né? Eu não vou também tentar a minha esposa, né, para viver numa vida que não agrada o Senhor. Então tem bênçãos, amém? Tem bênçãos. Pelo menos 3 recompensas o apóstolo Paulo, ele fala aí, queridos, que nós vamos receber. O versículo 16, ele fala bem assim, ó. Que ligação há entre o santuário de Deus e dos ídolos? Ele fala, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha a primeira bênção, Deus viverá conosco.
Ele viverá em nós. Uma bênção para não andar em jugo desigual, para não andar em laços com esse mundo, misturando o santo com o profano. Aí o crente está lá, louvando domingo na igreja. Aí na semana, o que ele está ouvindo? Não, apóstolo, música internacional. Ainda fala assim, hein? Que o senhor não manja dos Paranauê, apóstolo. Internacional pode. Aerosmith, né? E que adiantou ele estar louvando domingo? Irmãos, o pastor Jean falou, o pastor veio do rock, eu também ouvi muito rock, eu sei o que eu estou falando. Muitas músicas dos rocks pesados, heavy metal, é invocação a quem, irmãos? A Deus, é? A Satã, meu amigo. Vou nem fazer o símbolo de Satanás aqui, né? Mas eles fazem, a saudação deles é o chifre de Satanás, irmãos. É assim. Aí tal de Sepultura, irmãos, que você entende nada que o cara canta. É um negócio que só oprime. Irmão, sem brincadeira nenhuma, eu ouvia Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, Guns N' Roses, Nirvana, todas essas bandas aí. Irmãos, quando eu terminava de ouvir, eu estava deprimido. Estou sendo sincero para você. No momento é legal ali, mas depois é uma depressão, porque existe a inspiração da música, né? Mas vamos lá. Outro ponto. Outra promessa. Deus andará no meio de nós. Versículos 16 e 17, o final do 16 e o início do 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. É promessa de Deus para cada um de nós, quando nós separamos o precioso do vil. Né? Nós temos que saber o que é precioso. Até o Mircea Eliade, o Mircea Eliade é um francês, é um sociólogo que ele elaborou a fenomenologia da religião e ele descobriu na fenomenologia que existe o santo e o profano. E é isso que organiza as sociedades. Então, olha que coisa interessante. Nós temos que aprender a separar o que é certo, o que é errado, porque senão, irmãos, tudo pode. E aí, se tudo pode, qual é o padrão que vai nos guiar? Não é verdade? Quem está entendendo? Então, versículo 18 diz: eu serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Qual é a outra promessa que o texto diz? Você vai ter um pai chamado que é Deus. Eu serei um pai. Irmãos, o nosso pai natural já não é bênção para nós? Agora você imagine Deus falando assim: eu sou o teu pai. Não vai ser bênçãos ainda maiores? Bênçãos incomparáveis. Então, queridos, eu concluo dizendo o seguinte: tenha cuidado com os laços. E aí eu pergunto para você hoje: qual é o laço que você está hoje vivendo? Será que está na hora de desatar esse laço e sair um pouquinho desse laço que talvez está te levando para um caminho que talvez seja bem tarde de você retornar? Porque, irmãos, não vá nessa aí não. Eu peco, depois Deus perdoa. Não vá nessa vibe não. Não vá nessa caminhada não, porque você pode trazer uma amargura muito grande. Entenda uma coisa, isso aqui é muito certo e sério. O irmão Andrade falou isso lá no grupo dos homens essa semana. Deus, ele sempre vai te perdoar. Nunca esqueça disso. Sempre. Quando você se arrepender, clamar, Deus vai sempre te perdoar e te dar mais uma chance. Só que tem um detalhe. Cuidado com o que você está semeando. O que você semear, aquilo o homem vai colher. Deus perdoa? Perdoa, tranquilo. Mas talvez você tenha que lidar com algumas consequências durante a sua vida. Então, às vezes, prega-se um evangelho sem compromisso. Não, Deus é Deus de amor, ele perdoa. Perdoa. Mas nunca se esqueça que você vai lidar com as consequências. Então, isso é uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada de fé, na minha vida espiritual. Quando o diabo queria me derrubar, eu lembrei das consequências. Eu falei, não vale a pena. Não vale a pena. Porque olha a consequência que vai vir aí. E às vezes, irmãos, aí sabe o que acontece? A gente não aguenta as consequências pelas quais nós vamos enfrentar. E aí, irmãos, a gente não consegue. Aí o que sabe que a gente faz? A gente sai da presença de Deus.
A gente se revolta contra Deus, nós não queremos se voltar mais para o Senhor, porque nós não conseguimos lidar com as consequências dos nossos erros. Mas eu concluo dizendo: se afaste dos laços, corte os laços que estão aí, talvez te levando para caminhos que não estão agradando ao Senhor. Saiba hoje identificar, hoje essa palavra Deus ministrou no meu coração, para que você analise quais são os laços que tem na sua vida. E outra coisa, às vezes, a pessoa, irmãos, olha, isso aqui é forte também. Você às vezes tem que aprender, ou nós temos que aprender, ou na época, né, analisando isso na época que também estava servindo, iniciando a minha caminhada, às vezes nós não vamos ser bênção para as pessoas. Às vezes, muitas vezes, seremos pedra de tropeço na vida de pessoas. Não dizendo hoje aqui, hoje eu creio que todos estão na presença do Senhor. Mas muitos de nós fomos pedra de tropeço na vida de pessoas. Fomos laço na vida de pessoas. Talvez mexemos com pessoas que não era para mexer. Talvez consultamos coisas que não era para consultar. Talvez quisemos forçar situações que não era para ter forçado. E trouxe consequências para nós e para as pessoas que estavam envolvidas. Então, isso é laço. Isso é misturar o precioso, né? E misturar o vil com o precioso e o precioso com o vil. Então, que possamos hoje, queridos, nessa noite, ter essa consciência. Cabe a você ter discernimento do que está enlaçando a sua vida. Quais são os padrões que você está querendo seguir? Qual é o referencial que você está tendo? Você precisa ter muito claro o que guia os teus passos. Porque se você não tiver, se prepare. Porque talvez vai vir coisas que você não vai querer enfrentar e suportar. Amém? Mas nunca esqueça, nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele quer ser seu pai, Ele quer andar no meio da sua família, Ele quer andar dentro do seu trabalho. Creia em Deus. Creia em Deus. Talvez para alguns seja muito difícil acreditar que Deus é poderoso para fazer o sobrenatural. Mas eu quero estimular a sua fé, dizer que o nosso Deus é poderoso para nos estimular a ver o seu sobrenatural. Amém? Vamos nos pôr de pé nessa noite? Obrigado.